Aleluia! Hoje é 6 de novembro, 1 Pedro 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quem fala isso é esse mesmo homem que andou 3 anos com Jesus para ser curado interiormente, para ser liberto, restaurado, moldado, aperfeiçoado, para depois ser usado tremendamente pelo Senhor e até a sombra de Pedro curado. Então eu digo novamente, a primeira coisa que Deus quer de cada um de nós não é que primeiramente a gente faça, corra para fazer, que a gente priorize tanta coisa no reino, na obra, mas primeiro que a gente seja moldado. E a palavra está dizendo, temos que desejar o alimento espiritual em primeiro lugar. Uma vida de oração, santidade, temor. Ele está dizendo isso, deseje, porque é isso que vai te trazer crescimento espiritual. Este Pedro que agora está nos ensinando que precisamos ter crescimento espiritual para ser usado no futuro tremendamente por Deus. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus com 30 anos de idade. Mas um judeu homem, no tempo de Jesus, não sei agora, um judeu homem, era obrigatório ter que conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, com 7 anos de idade. Já era para começar já a entender os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando Jesus o chama, o que é que Jesus faz com ele? Coloca ele do lado dele, para ter que reaprender tudo sobre a lei, sobre a palavra, sobre Cristo, por 3 anos. Meu Deus do céu. Teve que ser curado, restaurado, moldado. Pedro era o mais velho de todos os discípulos. E tem pessoas que não conhecem nada do Evangelho, não conhecem um livro da Bíblia. E já quer receber unção, poder, quer ser usado, quer ser enviado, quando na verdade não aprendeu nada sobre Deus. Eu estou enfatizando aqui Pedro, mas não esqueça, todos os discípulos tiveram que reaprender tudo sobre a palavra, sobre Cristo, e todos eles conheciam as Escrituras. Nós costumamos dizer que Pedro era um homem semi-analfabeto. Sim, ele não tinha tanta cultura, mas acerca da palavra, daquilo que foi deixado pelos profetas, pelos sacerdotes, eles conheciam, eles não eram neófitos, eles não eram burros no conhecimento de Deus, pelo amor de Deus. Mas eles tiveram que ser novamente reensinados, vamos dizer assim. Aprenderam tudo de novo para se tornar homens, profetas, ministros, pastores, líderes de excelência na presença do Senhor. Muitos precisam reaprender sobre Cristo, porque muitos não conhecem. Porque se conhecesse, não fazia o que tem feito por aí. Muitos falam que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Vai descobrir quem é Gamaliel, um dos homens mais instruídos na lei judaica. Mas aí ele vem e se converte ao Evangelho. Aí no mesmo tempo que se converte, as pessoas dizem, olha, vamos separar ele. Passou 3 anos afastado de todos para poder reaprender tudo o que ele achava que sabia. 3 anos. Só que não está contido na Bíblia um outro detalhe. Sabe quando foi a primeira viagem missionária dele? 13 para 14 anos depois da conversão dele. E olha que ele teve revelações, visões. Ele teve coisas que ele viu que ele disse, eu não posso nem contar, porque os homens não suportariam. E muitos por aí sem um mínimo de conhecimento de Deus, querem unção, querem título, querem cargo, querem funções, quando na verdade não aprenderam sobre obediência, temor e santidade. Aí você vê o resultado do aprendizado desses homens, desse crescimento espiritual. Pedro é tão usado por Deus que a sombra dele curava as pessoas. Paulo se tornou um homem tão usado por Deus que a roupa dele curava. Aí eu pergunto, não aprenderam direitinho do Senhor Jesus Cristo? Eles repetiram milagres que Jesus fez e até maiores do que Jesus, porque se submeteram a obedecer. Eu costumo dizer que Jesus não chamou os melhores. Pelo contrário, ele buscou provavelmente os piores, mas ele buscou aqueles que eram tratáveis. Ele olhou para o coração e disse, esse aqui pode ser tratado, esse aqui pode ser liberto, esse aqui pode ser restaurado e se tornar um instrumento poderoso nas minhas mãos. E ainda assim teve um que Jesus acreditou que poderia dar resultado, mas acabou traindo a Jesus, Judas, e morreu no seu pecado e foi para o inferno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Moisés, quando foge do Egito, tudo providência de Deus. Deus leva ele para ser moldado durante 40 anos.
para desaprender os costumes, a idolatria, o mal que havia no Egito, se limpar do Egito, se limpar do mundanismo, da escravidão. Aí leva ele é moldado 40 anos, no final dos 40 anos Deus se revela na sarça ardente. Olha só, todo o processo. Aí depois que ele é moldado, que Deus se revela, aí Deus diz, agora vai lá e liberta o meu povo. Eu não terei como libertar alguém se eu não tiver liberto. Não terei como curar alguém se eu não tiver curado. Fazer algo por alguém se Deus primeiramente não fez na minha vida. Mas para isso nós temos que nos permitir crescer na graça e no conhecimento de Deus. Beber o genuíno leite espiritual. E digo mais uma vez, todos esses líderes cristãos em geral, que estão causando escândalo, vergonha para o meio evangélico, essas pessoas se permitiram ser tratadas, moldadas, lapidadas, conheceram de verdade a Deus? Peraí, conheceram de verdade a Deus? Então aprenderam isso de Deus? Viver na carnalidade, viver nos sentimentos maus, na prostituição, em tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado. Meu Deus do céu, então aprenderam isso de Deus. Essas coisas que muitos estão fazendo aí, está contido na Bíblia. É isso mesmo, pelo amor de Deus. E muitos líderes, para segurar pessoas dentro das igrejas, estão derramando óleo na cabeça de qualquer um, deixando qualquer um subir no altar. Aí quando tudo se acaba, quando a igreja se destrói, fica perguntando o que foi que houve. Não sabe o que houve? Por isso Pedro está dizendo, deseje como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Comece de baixo, comece pequeno, comece aprendendo tudo de novo. Você que é cristão, olhe, chegue para Deus e diga, tenha coragem de dizer isso. Senhor, o que eu preciso mudar? O que precisa ser tirado da minha vida? Senhor, eu abro minha vida para que o Senhor me molde, me mude, me transforme, me liberte, me cure interiormente. Deseje conhecer a Deus de verdade, porque quem conhece a Deus não cria escândalo, quem conhece a Deus não derruba a fé de ninguém, quem conhece a Deus não cria motim, não é rebelde, não é desobediente. Por isso Pedro está dizendo isso, e ele está dizendo, para que te dê crescimento para a salvação. Quer dizer que se você não conhecer a Deus como tem que conhecer, é capaz da pessoa não ter nem a salvação eterna. Está escrito. Agora vem Paulo e diz assim, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão de Cristo. O viver que hoje eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem vive hoje não sou eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, e diz mais, todo conhecimento, tudo que eu tenho, tudo que eu cheguei a ter na vida, sabe o que ele diz? Eu considero como esterco para ganhar a Cristo. O que é esterco? Cocô de animal. E tem muita gente que nunca teve, não chegou nem perto do conhecimento do que Paulo tinha e já se acha ungido, porque a unção veio direta de Deus, porque eu já fui separado, não foi homens que me escolheu, foi Deus que me escolheu diretamente. Quer dizer que Deus exigiu de todos uma vida de santidade, de temor, de fidelidade, de renúncia, de obediência. E não vai exigir de outros, não. Não se deixe enganar, meus amados. Por essa razão que Jesus deixou escrito, e conhecereis a verdade, conhecimento da verdade, e essa verdade vos libertará. E a conduta de muitas pessoas mostra que essas pessoas estão livres, libertas, transformadas. Como poderão ir se não foram nem elas mesmas curadas e libertas? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Primeiro a gente recebe do Senhor. Primeiro nós somos moldados, curados, transformados, como todos esses homens foram. Deus não vai ter ninguém que vai abrir exceção. Esse aqui é ungido demais. Esse aqui conhece muito o Evangelho. Esse aqui já tem muitos anos de crente. Esse aqui já tem muita espiritualidade. Quem pensar dessa maneira está se enganando. Eu digo, vigia, meu irmão. Porque tudo isso será cobrado de cada um de nós. Então ande segundo a vontade de Deus e ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, ter uma vida de consagração, fugir da aparência do mal, ter uma vida de adoração. Oh, meu amado, isso tudo te trará crescimento espiritual, e esse crescimento mudará toda a sua vida e te preparará para ser usado tremendamente pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Cresça na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus, aleluia!